Bruno Henrique é alvo de operação da Polícia Federal que investiga manipulação de cartões pelo jogador. O Flamengo se pronunciou sobre o caso. Também, o Wesley diz que não trocaria o momento que vive no Flamengo por uma ida à Europa. Sobre a Arrascaeta, que pediu para não ser substituído no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, mas pode ser que não jogue o segundo. E o empresário do Nico de la Cruz quebrou o silêncio e falou sobre a notícia que foi espalhada lá na Argentina sobre o jogador querer voltar ao River. Tudo isso e mais um pouco agora para vocês. Vamos que vamos. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e quero falar com vocês sobre algumas notícias que estão borbulhando no nosso Flamengo, né? Como nós sempre falamos, flamenguista não tem um dia de paz. Então, eu vou começar com vocês aqui, sobre a notícia do Arrascaeta, que é o seguinte: Arrasca pediu calma antes de sair e vai no sacrifício de novo, será? Vamos ler a matéria aqui que tá na UOL, tá? E é assinada pela Luísa Sá. E como eu sempre faço, todos os links das matérias que eu vou ler aqui pro vídeo, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês terem acesso às matérias completas. E é o seguinte, parece um filme repetido no Flamengo. Arrascaeta disputará mais um fim de ano no sacrifício. Desta vez, ele tem um problema no joelho e precisará passar por um procedimento ao término da temporada. Depois de sentir na final contra o Atlético Mineiro, ele pediu calma a Felipe Luiz na substituição e teve breve conversa sobre a saída. O que aconteceu? Arrascaeta sentiu o joelho no segundo tempo. Ele sinalizou que estava com dores. Correu durante alguns segundos e depois pediu que Felipe Luiz segurasse a substituição. Calma, disse ao ver Alcaraz pronto para entrar. O treinador, porém, manteve a ideia. Depois de aplaudir o uruguaio, eles se cumprimentaram com um toque de mãos e Felipe o puxou para dizer algo. O meia respondeu e o comandante abriu os braços, vendo o atleta ir cabisbaixo para o banco. Não é de hoje que Arrascaeta vem com problemas no joelho. Na semifinal contra o Corinthians, por exemplo, ele saiu na antevéspera da partida e precisou deixar o treino. Fazendo um trabalho especial, voltou no dia seguinte, iniciando a atividade separado dos companheiros e se juntando a eles depois. No Maracanã, entrou em campo como titular dessa partida. O uruguaio superou vários problemas físicos na temporada. Ele acelerou o retorno algumas vezes para ajudar o Flamengo em jogos importantes e agora convive com essas dores no joelho. Antes teve lesão na posterior da coxa. Bom, o que eu quero falar rapidinho sobre esse último parágrafo. Ele acelerou o retorno algumas vezes para ajudar o Flamengo. Cara, olha só, é isso que eu sempre digo. Essa de acelerar o processo de retorno, como a gente já viu com várias vezes, o próprio Cebolinha toda hora ia e voltava logo e sempre se machucando. O Arrascaeta sempre acontece isso. Eu não sou médico, mas sou torcedor e posso dar minha opinião. Eu prefiro 1000 vezes que o jogador faça o tratamento completo e volte 100% e consiga ter uma longevidade, consiga disputar pelo menos uma temporada completa, porque é um absurdo. Os jogadores não conseguem terminar uma temporada, não conseguem sequer fazer praticamente 10 jogos seguidos, tirando, lógico, a exceção do Gerson, que é um monstro fisicamente, né? Mas também tenho preocupação com ele, e ainda bem que a temporada está acabando e o último jogo importante mesmo é agora, domingo. Enfim, quero falar também sobre a imprensa lá da Argentina soltou uma matéria dizendo que o De la Cruz está insatisfeito no Flamengo e quer voltar ao River Plate na próxima temporada. Eu já começo a primeira frase aqui falando o seguinte: o Flamengo pagou o De la Cruz à vista, comprou o De la Cruz à vista do próprio River Plate por 18 milhões de dólares. O River Plate está todo endividado e não teria como
comprar à vista o De La Cruz do Flamengo, porque o Flamengo não vai dar mole de abrir mão do jogador assim, né? Ah, não, pode voltar então, você está insatisfeito, volta. Não. Então, o que acontece? O empresário do De La Cruz quebrou o silêncio sobre essa suposta saída dele, né, para o River Plate. Então, eu vou dar uma lida aqui na matéria que dessa vez eu vou ler, tá na coluna do Flamengo e é assinada pelo Vitor Belotti, tá? Eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem o que está acontecendo com essa situação do De La Cruz. A imprensa argentina noticiou o interesse do River Plate na contratação de De La Cruz do Flamengo. No entanto, o empresário do jogador, Francisco Paco Casal, quebrou o silêncio e afirmou que o meia não pensa em deixar o mais querido no final do ano. As palavras dele: a única coisa que entristece Nico é não poder ajudar mais. Ele quer ajudar, disse em contato com o jornalista Jonas Stelman. Ou seja, a tendência é que De La Cruz permaneça no Flamengo até junho da temporada de 2028, data final do contrato com o rubro-negro. De La Cruz sofreu lesão na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o jogador deixou a partida na segunda etapa após dores musculares e desde então permanece sob cuidados do departamento médico do Flamengo. Tá? Então, o próprio De La Cruz também foi às redes sociais e disse que é mentira, e também está sendo ventilado que é o seguinte: a imprensa lá tinha que fazer alguma coisa, falar do River para movimentar, né? River saiu da Libertadores, está um clube endividado, então eles tinham que movimentar o nome do River de alguma forma e soltaram essa notícia lá, mas que não é verdadeira. Tá bom? E falando aqui também sobre o Wesley, essa possível saída do Wesley para a Europa, o jogador também se pronunciou e eu vou mostrar aqui para vocês o que ele disse. Olha só. Wesley diz que não trocaria momento no Flamengo pela Europa. Era para viver isso. Com grande atuação, o lateral Wesley foi um dos protagonistas na vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Atlético Mineiro no jogo de ida da Copa do Brasil, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, no último domingo no Maracanã. O jogador, que passou por momentos de baixa e ficou muito perto de trocar o clube pelo futebol italiano, hoje se sente bem e vive uma das melhores fases da carreira. Disse ele, né? Não trocaria esse momento. No começo, confesso que queria muito ir. Acho que era mais pela fase. Eu não estava conseguindo render. Então falei, cara, acho que chegou o meu momento de ir. Só que Deus sabe de todas as coisas. Se não foi para mim ir naquele momento, era para eu viver isso tudo, para ser mais valorizado também. Acredito muito nisso e hoje estou muito feliz. Tá? Então, provavelmente Wesley não sai por enquanto e o Flamengo pretende levar o jogador para o Super Mundial de Clubes, né, para que ele seja ainda mais valorizado e o Flamengo consiga uma venda muito boa num futuro próximo aí, porque segurar o jogador dessa qualidade também é muito difícil. O Flamengo sabe que uma hora vai ter que vender, não adianta. Então, que valorize cada vez mais. O Flamengo visa essa participação do Wesley no Super Mundial de Clubes da FIFA. E agora, a notícia policial nas páginas do Flamengo sobre esse caso Bruno Henrique, tá? É o seguinte, ó. Bruno Henrique do Flamengo é alvo de operação da Polícia Federal que investiga manipulação. Atacante rubro-negro é suspeito de ter tomado cartão amarelo para beneficiar apostadores. O atacante Bruno Henrique do Flamengo é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investigam manipulação num jogo do Campeonato Brasileiro. O jogador é suspeito de ter tomado cartões no confronto entre Flamengo e Santos no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão, para beneficiar apostadores. É o seguinte, na partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões amarelos
Ele levou o amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1. Ele reclamou do cartão de forma assintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Mais de 50 policiais federais cumprem na manhã desta terça 12 mandatos de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Entre os endereços que são alvo da Polícia Federal no Rio estão o Ninho do Urubu, que é o CT do Flamengo, a Gávea, que é a sede social do clube, e a Casa do Jogador na Barra da Tijuca. Bruno Henrique estava na residência onde foram apreendidos computador e celular. Além do atleta, a PF investiga parentes de Bruno Henrique, entre eles o irmão do jogador, Vanderlei Nunes Pinto Júnior, a cunhada dele, Ludmila Araújo Lima, e a prima, Poliana Esther Nunes Cardoso. Outras pessoas no alvo são Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Adriel Salles Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Max Evangelista Amorim, residentes em Belo Horizonte, que é a cidade natal de Bruno Henrique. Todos são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol, tá? Como começou a investigação? A investigação teve início a partir de um relatório da IBIA, International Betting Integrate Association, entidade internacional que também embasou a investigação em curso na Inglaterra sobre Lucas Paquetá. 3 empresas notaram apostas num volume fora do comum em cartões a serem tomados por Bruno Henrique contra o Santos. Segundo a investigação, elas foram feitas por amigos e parentes do jogador. Bruno Henrique, que ficou fora do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no último domingo, porque havia sido expulso na partida de volta da semifinal diante do Corinthians em São Paulo. A volta dele é esperada na quarta, contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. A delegação rubro-negra embarca no fim da tarde desta terça para Belo Horizonte e inicialmente o atacante está relacionado. O Flamengo ainda não se pronunciou sobre a operação. Isso está na matéria aqui, mas o Flamengo se pronunciou sim, já vou falar sobre a nota oficial que o Flamengo soltou, tá? O atacante hoje, com 33 anos, chegou ao rubro-negro no início de 2019 e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube, com a conquista de diversos títulos, entre eles 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e 4 Campeonatos Cariocas. Então vamos à nota oficial que o Flamengo soltou na rede social X, né? O Flamengo se pronunciou e soltou essa nota aqui, ó, dizendo o seguinte, ó: o Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza da presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito esportivo perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente, treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte. Então, é isso aí, né, galera? O Flamengo, como sempre, borbulhando e dando várias notícias, né? Então, já tem muita gente falando sobre uma possível participação do árbitro, sobre que o árbitro que poderia ter armado isso, mas, poxa, como que é o árbitro que arma o cartão e quem fatura com isso são os amigos e familiares do Bruno Henrique, né? É complicado. Então,
vai ter essa investigação. Também não estou dizendo que ele é culpado ou que é inocente, eu vou aguardar também, porque como o Flamengo diz aqui, que a presunção de inocência ela é assegurada para todo e qualquer cidadão, né? Então o Flamengo resguarda isso e a gente também não pode falar muito sobre isso, vamos esperar. Tomara que seja um mal entendido, tomara que não seja verdade, mas eu li um comentário no Twitter que tem muito a ver mesmo. Quem sabe ele já estava com 2 amarelos. De repente ele falou em família, ó, vou forçar o 3º amarelo aí para ficar de fora do próximo jogo e poder cumprir suspensão, e depois ficava livre para pegar o Palmeiras, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então ele pode ter falado ali inocentemente. A gente sabe que o Bruno Henrique é um cara bem inocente mesmo assim, e talvez ele tenha falado isso, comentado isso com algumas pessoas da família ou até com esses amigos que estão envolvidos, e eles acabaram fazendo isso, apostas no nível máximo de valor em várias casas de aposta, e a família acho que abriram as contas nessas casas de aposta um dia antes do jogo. Então fica muito na cara que eles sabiam, né, de alguma coisa, mas ninguém sabe se o Bruno Henrique tinha a ver com isso, ou se ele só comentou assim em casa no descanso, ó, tô pretendendo tomar um cartão lá para ficar de fora do jogo e tal, e voltar depois, alguma coisa nesse sentido, né? Então vamos aguardar aí e que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Valeu, galera? Então, obrigado por ficarem até aqui, quem ficou. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo aí com a galera, por favor, tá? Que é muito importante. Comenta também e deixa aquele like aí maroto pra gente. Valeu? Um abraço a todos aí, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.